Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, do 21 ao 26. Romanos, capítulo 3, do 21 ao 26. Esse é um dos textos onde o apóstolo Paulo, ele fala da doutrina que ficou conhecida como a doutrina da salvação, da justificação pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, do 21 ao 26. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, e tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Oremos mais uma vez. No nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Santo Deus, Eterno Pai, a Tua graça, a Tua direção, ó Espírito Santo, para que possamos compreender e ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Livra-nos de todo cansaço, de toda desatenção, e agora, ó Espírito Santo, dirija-nos, ilumina-nos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua palavra. Transforma, ó Santo Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, como normalmente todo ano ocorre, né? Estamos em outubro, então normalmente a gente usa algumas aulas de escola dominical, alguns momentos da pregação da palavra, para lembrarmos de algumas doutrinas centrais do evento histórico que ficou conhecido como Reforma Protestante, ocorrido lá no século XVI, 1517. Né? Então, esse ano de 2023, nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. E é sempre importante lembrar, né, que existiam crentes na Idade Média, obviamente, não tenha dúvida sobre isso. Existiam pessoas que, mesmo estando num contexto teológico, onde existia muita heresia, muitas distorções, mas existiam pessoas que pregavam a palavra de Deus, e Deus sempre guarda o seu remanescente. Então existiam pessoas, sim, obviamente, que eram crentes no Senhor Jesus Cristo, mas é inegável que no período que ficou conhecido como Idade Média, né, lá do século V até o século XV, principalmente no que os historiadores chamam de Baixa Idade Média, o finalzinho da Idade Média, existiam muitas trevas doutrinárias, trevas teológicas. O povo não tinha acesso às Escrituras. Inclusive, dentro do ambiente teológico, as Escrituras não eram ensinadas como se deviam, em linhas gerais. E mesmo ali nos séculos que antecederam a Reforma Protestante, ela acontece no século XVI, mas pela graça de Deus, nós conhecemos alguns esforços de alguns homens, alguns que ficaram conhecidos, foram aqueles que não ficaram conhecidos, aqueles que não entraram em livros de história, mas creio que vários já ouviram falar de John Wycliffe, lá na Inglaterra, um professor de filosofia, lá na Universidade de Oxford, que acreditava nas Escrituras como sendo a palavra de Deus, que acreditava que a salvação ela não era um mix entre favor de Deus e trabalho do homem, ele não acreditava nisso.
Ele acreditava que qualquer trabalho do ser humano sempre ficaria muito, mas muito aquém do padrão de Deus, e o padrão de Deus é a perfeição. Ou seja, se você quer ser salvo na estrada da lei, na estrada das obras, não se esqueça de que o padrão de Deus é perfeição. Então é sempre uma loucura eu achar que eu consigo ser perdoado, eu consigo resolver o problema da minha culpa, que vem do meu pecado. Toda culpa é consequência de pecado. Todo mundo é culpado, porque todo mundo é pecador. A questão é como se resolve o problema do pecado e da culpa. Se você acredita que é na estrada da lei, só não se esqueça do padrão. O padrão não é o esforço, o padrão não é fazer segundo o coração. O problema está no coração, então quando você faz do coração, aí é o problema. O caminho da lei, o caminho das obras, não se esqueça do padrão, é perfeição. A questão é quem consegue. E ele não acreditava nisso, ele não acreditava em indulgência, ele não acreditava que era depositando algum tipo de quantia que você ia comprar o seu lugarzinho no céu. Ele acreditava, desde aquela época, que a salvação era uma obra de Deus, uma obra da graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Não somente John Wycliffe, mas um discípulo dele chamado John Huss, lá na Itália, Jerônimo Savonarola, também, do seu jeito ali, acreditava também nisso. Além de outros, esses são, os chamados pré-reformadores mais conhecidos. Mas, lá na Alemanha, um monge, que ele mesmo, ele assume isso nos seus livros, que quando ele lia as Escrituras, principalmente as cartas paulinas, e se ele lesse, por exemplo, esse texto aqui, tinha partes dele que ele não ia gostar muito, não. Lutero, ele admite que quando ele topava com a expressão justiça de Deus, ele sentia medo, e mais do que medo, ele sentia ódio. Ele odiava a expressão justiça de Deus. Por quê? Porque Lutero sabia que ele era um pecador. E ele tinha certeza que um Deus justo, que não empurra pecados para baixo do tapete, se um Deus justo e santo, que é tão puro de olhos, que não pode nem contemplar o mal, pegasse um ser pecador como ele, não ia sobrar nada. E todas as vezes que ele lia nas Escrituras, Deus justo, justo juiz, justiça de Deus, ele tremia na base. E ele odiava isso. Até que um dia, e essa é uma frase que está em vários livros de história, até que um dia, um monge, ele, à luz de velas, leu uma página atrás, ali em Romanos 1,16, que o justo viverá pela fé. À luz de velas, ele leu Romanos 1,16, pois não envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí você pode achar estranho, mas se ele tinha ódio da expressão justiça de Deus, por que a ficha dele caiu justamente num texto que fala da justiça de Deus? Porque aqui, pela graça de Deus, e é só pela graça de Deus, ele entendeu que a justiça de Deus, aqui, não é o castigo de Deus para te esmagar, mas é a provisão, é o favor de Deus para te livrar do esmagamento, porque um outro foi esmagado no seu lugar. Aqui, justiça de Deus, não é Deus vindo a você para te esmagar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui é Deus esmagando o seu filho para que você não seja esmagado. E aí as escamas caem, o peso que ele sentia, ele deposita aos pés da cruz, ele realmente é transformado, aí é história,
ele encara toda a autoridade ali romana daquela época e ele permanece firme. Ele diz, diante de um concílio da igreja, da dieta de Worms, que ele pode até se retratar do que ele crê, desde que ele seja convencido pelas Escrituras de que ele está errado. Se você me convencer, se vocês, autoridades, me convencerem que a minha crença está errada, pelas Escrituras eu me retrato. Mas se não fizerem isso, aqui eu permaneço. Não é bom que o homem haja contra a sua consciência. Eu vou permanecer onde eu estou e que Deus me ajude. E ele é excomungado, dá-se início lá ao movimento luterano, dá-se início, e a princípio ele não queria fundar nenhuma igreja, ele sempre amou a igreja romana, e ele durante um tempo criou a expectativa, uma esperança, que depois se mostrou que não dava certo, de que a igreja pudesse ser reformada de dentro, mas ela não pôde ser reformada. Então, dá-se início ao movimento luterano, que se espalha pelos países nórdicos, depois vem Calvino, vem John Knox, vem Zwinglio, os puritanos, e por aí vai o resto da história. Estamos aqui falando de reforma protestante. Mas, na verdade, o que a gente vai falar não é de reforma protestante. A gente vai falar dessa doutrina fundamentalmente bíblica, que é a única realidade que promove esperança para miseráveis pecadores como eu e como você. Ninguém escapará daquele momento, esse momento é inescapável. Um dia, ou quando Cristo vier, ou quando nós morrermos, nós estaremos diante do justo juiz. Quer nós creiamos nisso ou não. A realidade, ela não vai mudar a partir do que eu creio. Ela é verdade em si. E esse dia é um dia inescapável. Todos nós um dia prestaremos conta do que nós fizemos com a nossa vida. Estaremos de frente daquele que sabe não somente o que a gente fez, ele sabe o que a gente fez, o que a gente não fez e com que motivação nós fizemos o que nós fizemos. E como alguém disse, não queira estar diante do justo juiz sem um advogado competente com você. E não é à toa que Jesus Cristo é chamado nas Escrituras do nosso advogado. Como o reverendo Olival até lembrou ontem, né? Às vezes quando alguém, e ele lembrou, ele disse isso ontem lembrando do Spurgeon, né? Quando alguém te criticar, te xingar e apontar os seus defeitos, claro que isso é chato, né? Mas o Spurgeon dizia mais ou menos assim: você não sabe tudo o quanto ruim eu sou. Eu sou muito pior do que você imagina. Só que eu tenho alguém que me perdoou. Eu sou, na verdade, muito pior. Você conhece alguns defeitos. Sou muito pior que isso. E Deus conhece que eu sou muito pior. Só que eu conheço um Deus que perdoa. E o que nós vamos falar aqui é sobre as características da justiça com a qual Deus nos justifica. Que justiça é essa que nós lemos aqui em Romanos 3, do 21 ao 26? Quais são as características da justiça com a qual Deus nos torna justos? Como é possível pecadores, injustos como eu e você, sermos considerados justos por Deus? Como é possível isso? Se injustiça é contrariar a lei, é andar não de acordo com a lei, todos nós aqui quebramos a lei. Não foi uma vez, nem duas vezes. Nós não temos nem memória de quantas vezes nós quebramos a lei. Então nós somos injustos. Como que é possível, no grande dia, Deus nos considerar justos, justificados? Como que isso é possível? A primeira característica dessa justiça é que é uma justiça sem lei. Versículo 21 está escrito assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós sabemos que Deus é que promulgou as leis
as leis cerimoniais, embora o seu espírito continue, as leis cerimoniais passaram. As leis civis de Israel, o seu espírito continua. Nós fazemos parte do povo de Deus, mas elas, nos termos legais, elas passaram. Agora, a lei moral de Deus continua até hoje. Os 10 mandamentos continuam válidos até hoje. E nós não estamos, obviamente, discordando de absolutamente nada disso. Aqui a questão é possível ser salvo obedecendo a lei? Imagina só se Deus deixasse bem claro, eu te salvo, mas você tem que cumprir os 10 mandamentos para eu te salvar. Na perfeição. Quem seria salvo? Quem seria salvo? Essa justiça com a qual Deus nos torna justos, Paulo deixa bem claro, é uma justiça sem lei, é uma justificação pela graça. O padrão de Deus é perfeito demais, é alto demais, e do ponto de vista nosso, ele é inatingível. E Paulo deixa bem claro, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Todos nós somos pecadores. Todos nós, por nós mesmos, estamos perdidos, sem a graça de Deus. Mas pela graça de Deus, nós somos tornados justos. Primeira característica, uma justiça sem lei. Segunda característica da justiça com a qual Deus nos justifica, é uma justiça mediante a fé. Onde que está isso no texto? Versículo 22, o comecinho diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E a pergunta aqui é, qual é o papel da fé na salvação? E aqui um ponto muito importante. Ninguém é salvo pela fé. Sei que isso pode parecer estranho, mas eu vou repetir. Ninguém jamais foi salvo pela fé em si. A salvação, o motivo, a causa, a fé nunca é causa de salvação. A causa da salvação é a graça. Mediante a fé, o meio da salvação, aí sim, ou seja, aquilo que é usado para nos apropriarmos daquilo que Cristo conquistou é a fé. Até porque ninguém consegue ter fé sem a graça. A fé é chamada nas Escrituras de dom de Deus. É um presente de Deus. Ao mesmo tempo, nós que temos que ter fé. Mas quando nós temos fé, nós damos graças a Deus. A gente não bate no peito e fala assim, não preciso do Senhor Deus para ter fé, eu consigo por mim mesmo. Isso é loucura. Então, o que o texto está nos ensinando é o que os teólogos chamam de o papel instrumental da fé. A fé é um instrumento a partir do qual nós nos apropriamos dos benefícios de Cristo. A causa da salvação é o quê? A graça. E nós nos apropriamos da salvação pela fé. E aí Calvino, ele traz uma ilustração que eu espero que nos ajude um pouco. Deixando bem claro que ninguém é salvo sem fé. Nós temos que ter fé. Mas somos salvos pela graça, mediante a fé. E aí uma ilustração, ou duas ilustrações, para a gente entender esse papel mediador, esse papel instrumental da fé. Imagine que você é um mendigo, está com muita fome, e aí você olha para alguém com um prato de comida. E aí você, com aquela empolgação, você pede, aquela empolgação, aquele desespero, você pede um prato de comida e estende a sua mão. E essa pessoa coloca na sua mão o prato de comida. A fé é como se fosse essa mão estendida, mostrando a sua miséria, a sua dependência. É o instrumento a partir do qual você se apropria daquilo que vai fazer bem para você. E no final das contas, você nunca dá graças a Deus pela sua mão. Você dá graças a Deus pelo prato de comida. Sempre assim. Alguns ilustram da seguinte forma. Imagine que você também está com fome e alguém te dá algo para comer, você abre a boca. A sua boca aberta de fome
Ela não tem mérito nenhum. Na verdade, quando eu estou com fome, eu mendigo. Eu sou um mendigo. Quando eu estou com a minha boca aberta para alguém que vai estender uma colherada de comida gostosa para mim, eu dou graças a Deus pelo alimento, não pela minha boca. A minha boca aberta, assim como a minha mão estendida, elas sinalizam o quê? A minha dependência total de Deus. A minha boca é um instrumento a partir do qual eu me aproprio do alimento que sacia a minha fome. A minha mão estendida como um mendigo espiritual é um instrumento. Ela não tem mérito nenhum. Na verdade, eu como mendigo estendendo a minha mão e abrindo a minha boca, com a minha boca aberta e a minha mão estendida, eu não estou provando que não tem mérito nenhum. Na verdade, eu estou provando que eu sou um miserável dependente de Deus. A fé é isso. Só tem fé quem tem consciência da sua miséria. Só tem fé quem tem consciência da sua dependência de Deus. A fé é instrumento. Ninguém é salvo pela fé. Ninguém é salvo sem fé. Tem que ter fé. Mas ninguém é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça, o doador. E a fé é um instrumento a partir do qual nós nos apropriamos. E mais uma aplicação, antes da gente ir para o terceiro ponto. Mais importante do que a fé em si é o objeto da fé. Até porque fé todos têm, em algo ou alguém. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano para ter uma relação com Deus, com Ele mesmo. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E o pecado não tira isso. O pecado distorce isso. Depois do pecado, o ser humano continua tendo fé, não mais em Deus. Ele tem agora fé em algum ídolo. Ídolo é o quê? Qualquer coisa, idolatria é o quê? Qualquer fé que eu tenha em qualquer coisa que não seja Deus. Isso é idolatria. É quando eu coloco no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser trabalho, pode ser status, o que for. A fé está na essência do ser humano. Para ser ateu, todo mundo sabe disso, tem que ter muita fé. Não em Deus. Então, esse texto também nos ensina que mais importante do que a fé é o objeto da fé. Você pode ter muita fé, se não for em Jesus, está perdido. Agora, se você tiver a fé como um grão de mostarda, sincera, no objeto certo que é Jesus Cristo, isso é vida. Isso é vida. Então, as características da justiça com a qual Deus nos torna justos é uma justiça mediante a fé. Terceiro lugar, é uma justiça, e aqui eu vou explicar, para todos. Há um sentido em que existe uma inclusão. É uma justiça para todos. Versículo 22, a parte B, diz assim, eu vou ler o 22 e o 23. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. O texto está dizendo, e sobre todos. Quais? Os que creem. Olha só, o elemento de inclusão e de exclusão, tá? Então, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos precisam de Deus. Só que tem um detalhe, nem todos os que pecaram vão até Deus. É só lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo. O elemento de inclusão. É pessoa de todo, pode ser ocidental, pode ser oriental, pode ser amarelo, pode ser branco, pode ser negro, pode ser rico, pode ser pobre. Não tem distinção social, não tem distinção intelectual. Pode ser PhD ou pode ser uma pessoa que nunca entrou numa escola. Pode ser presbiteriano, pode ser batista, pode ser ateu. Se o ateu se converter, obviamente. E nem todo presbiteriano é convertido, né? E só Deus sabe.
Então não tem, é para todo, olha só, não tem distinção de classe social, de classe econômica, nada disso. Nesse aspecto, Deus é inclusivo. Todas as tribos, todos os povos, todas as raças. Não tem distinção. Em um aspecto tem distinção. Pode ser pessoas de todas as confissões religiosas? Não. Só aqueles que confessam a Jesus Cristo. Nesse aspecto, Deus é exclusivo. Porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Só existiu uma pessoa justa que pisou nesse mundo, nunca caiu da sua justiça, foi até a cruz, o justo morrendo por injustos como eu e como você. Então, no aspecto social, Deus é inclusivo. No aspecto econômico, Deus é inclusivo. No aspecto intelectual, cognitivo, Deus é inclusivo. No aspecto etário, Deus salva criança, Deus salva adolescente, jovem, enfim, adulto, velho. Agora, no aspecto da confissão religiosa, só aqueles que confessam um só batismo, um só Senhor, um só Salvador, um só Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma dúvida, e Paulo deixa isso bem claro, é uma justiça para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Quarta característica da justiça com a qual Deus nos justifica, é uma justiça gratuita. É de graça. Não é 99,9% de graça, mas 0,01% trabalho humano. Não. É uma justiça gratuita. Versículo 24, a parte A diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua... Olha só a redundância aí. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. É totalmente de graça. E aqui tem alguns que gostam de falar, cuidado com esse discurso, que pode criar uma certa licenciosidade. Ué, mas está escrito na Bíblia. Em termos de salvação, a salvação é de graça do início ao fim. Se eu acho que existe algum tipo de trabalho humano, eu estou esquecendo de várias coisas. Eu estou esquecendo, primeiro, dos efeitos do pecado na minha vida. O pecado não provocou uma doença na humanidade. Porque se fosse doença, um remédio seria suficiente. O pecado provocou morte espiritual. E se nós somos, depois do pecado e antes de Cristo, mortos espirituais, o que nós fazemos para a salvação? O que a gente contribui para a nossa salvação? Sim, é claro, a Bíblia deixa bem claro que duas coisas: sem arrependimento e sem fé, não tem salvação. E somos nós que temos que nos arrepender e ter fé. Pergunta: quem consegue se arrepender e ter fé sem a graça de Deus? Ninguém. E aqui nós vemos uma diferença abissal entre as crenças dos reformados, biblicamente orientadas, e as crenças de um cristianismo um pouco mais humanizado ou humanista. Alguns acreditam que é possível se arrepender e ter fé sem a ação de Deus. A Bíblia deixa bem claro que não. Se Deus não nos amar, quem consegue amar Deus? Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro, se nós estávamos mortos, nós precisamos de vida. E a Bíblia chama essa vida que Deus coloca em nós de dois nomes: regeneração ou novo nascimento. É Deus que sopra vida em nós de novo. É Deus que regenera, dá uma nova natureza. E nós sinalizamos essa nova natureza, arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Porque se não existe isso, a gente não consegue. Se Deus não fosse até mim, eu nunca iria até Ele. E faça uma análise de você. Se Deus não te buscasse, você o buscaria?
Se você um dia buscou a Deus, e graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, é porque Ele nos buscou primeiro. Ele nos buscou primeiro. A princípio, não somos nós que estendemos a mão a Ele. Ele é que estende a mão até nós. A Bíblia usa alguns termos duros para falar da nossa condição antes de Cristo e depois do pecado. Filhos da ira, mortos nos seus delitos e pecados. Repito mais uma vez, né? Eu acho que alguns não estavam aqui. Agostinho, quando escreve lá as Confissões, uma espécie de diário, onde ele rememora os seus anos, né, de jovem, nas suas loucuras da juventude, e depois narrando o seu arrependimento, a conversão a Cristo, e ele admite algumas peripécias que ele fazia ali, nos seus momentos de rebeldia. E uma que é muito curiosa, que eu lembro aqui mais uma vez, é que às vezes ele e os seus amigos pulavam alguma cerca para roubar laranja. E ele deixa bem claro que ele roubava a laranja não porque estava com vontade de chupar a laranja ou porque estava com alguma fome, nada disso. Ele roubava a laranja pelo prazer de roubar, pelo prazer de transgredir, pelo prazer de pecar. Esses somos nós, depois do pecado, sem a graça de Deus. A gente não peca sem querer. A gente busca o pecado. A gente nem tem noção. Como um professor dizia lá no seminário, né? Se caísse um ET aqui no mundo e perguntasse o que é viver na água, o último ser que você deve perguntar é para um peixe. Aí você fala, como assim? O peixe é aquele que nasceu na água, só vive na água e sem água ele está morto. O peixe nem tem noção do que é viver sem a água. Assim somos nós, peixes numa água que se chama pecado. Tanto é que quando você vai evangelizar alguém, a pessoa está na escuridão espiritual, ela não tem nem noção do que você está falando. Ela nem sabe do que você está falando. Você faz o maior esforço, dá livro, chama para a igreja, chama para vir no culto do pregador, que prega bem, enfim. E ela, eu vou com a tua cara, legal, vim em consideração você, mas não é. Se ela for muito educada, fala, até gostei, né? Legal, ele falou do pecado, Cristo é bom, não sei o que lá. Mas ela nem sabe o que é isso, a não ser que o Espírito Santo toque no seu coração. Aí é outra coisa. Então essa justiça é uma justiça gratuita. E antes de ir para o próximo ponto, todos nós, a começar por mim, temos uma tendência de começarmos na graça e depois decairmos para o legalismo. Todos nós aqui, a começar por mim, temos uma tendência assim. A salvação até é de graça, mas depois a vida cristã está na tua mão. Presta atenção. É claro que a Bíblia nos chama a várias responsabilidades. Nós devemos orar, nós devemos ler a palavra de Deus, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o próximo como a nós mesmos, orar e amar os nossos inimigos, darmos testemunho, sermos luz nas trevas. Mas, se a nossa salvação dependesse da competência nossa para fazer essas coisas aí, quem estaria salvo? Se Deus falasse assim, eu até te salvo, eu te tiro das trevas e te coloco agora limpo na luz. A partir de agora é com você. Isso é uma boa nova? Eu creio que não. Tanto é que às vezes no evangelicalismo brasileiro, ensina mais ou menos assim. A salvação é pela graça. Santificação é com você. Bom, se a santificação depende só do meu desempenho, rapaz, está difícil.
E a pessoa só se ilude com isso quando ela redefine o que é pecado. Porque pecado não é só o que a gente faz. Pecado é o que a gente faz com a intenção que a gente faz. Se a gente lembrar do resumo que Cristo faz dos 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo. Quem consegue isso no nível da perfeição? Aí você fala assim, bom, já que eu não consigo, não vou fazer nada. Não é isso, obviamente. É que o evangelho da graça, e não é uma graça barata, lembre-se que é de graça para nós, mas para Deus custou a vida do seu filho. É de graça para nós. Nós fomos poupados, mas alguém morreu por nós, para que nós não fôssemos esmagados, para que nós, os injustos, para que nós nos tornássemos justos. Um justo teve que ser tratado como injusto. E a graça sempre vai provocar, tanto aqueles que são mais, que acham que vida cristã é relaxada, e aqueles que são mais legalistas. Ela sempre vai nos provocar. Nós começamos com a graça, continuamos na graça e vamos até o final com a graça. Não a graça barata. Porque um crente de verdade, quando lembra que a salvação é pela graça, mas custou a vida de Jesus Cristo, ele não vai querer brincar com isso. Ele não vai querer brincar com isso. Mas uma característica da justiça com a qual Deus nos justifica. Versículo 24, a parte final, é uma justiça libertadora. Lá nós lemos assim, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra-chave aqui é redenção. Lá no contexto do apóstolo Paulo, era do mundo da escravidão. O sonho de um escravo era experimentar redenção, que significa liberdade. E essa é uma justiça que nos liberta. Todos nós aqui provavelmente já experimentamos resolver os nossos problemas de pecado e de culpa fazendo alguma coisa. E a gente sabe que isso pode nos iludir durante algum tempo. Uma semana, um mês. Mas depois você erra de novo. Todos nós aqui temos uma tendência a acreditarmos no nosso desempenho para a gente merecer o favor de Deus. A gente que acha que se a gente passar ali com uma nota 7, Deus vai olhar o nosso esforço e vai falar, esse cara é bom, vem para mim. A gente se esquece que Deus não é assim. A Bíblia deixa bem claro que as nossas melhores obras não passam de trapo de imundície. E o contexto dessa expressão trapo de imundície é bastante pesado. Eu e você, nos nossos melhores dias, sabe aquele dia que a gente consegue orar, que a gente consegue ler a Bíblia, que a gente consegue não passar tantos pensamentos assim ruins na nossa cabeça, e a gente chega ali em casa, depois de tomar um banho, jantar, e fala assim, hoje até que foi um dia bom. Na nossa opinião, e graças a Deus, às vezes é assim mesmo, que bom. Mas às vezes a gente confunde isso como sendo um processo para nos garantir a aceitação de Deus. Se Deus me aceita, e se Deus te aceita, se Deus nos chamou para a família dele, não foi por algo que nós fizemos. Não é por causa de nós, é apesar de nós. É porque nós confiamos pela graça naquilo que alguém fez por nós. Não é o nosso desempenho, é o desempenho do Filho eterno de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vale para não crente e para crente. Eu vou precisar lembrar dessa mensagem no primeiro dia da minha vida cristã e em todos os dias da minha vida cristã. No dia bom e no dia mau, eu vou precisar lembrar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma justiça
libertadora. E é também uma justiça, em penúltimo lugar, apaziguadora. A ideia do apaziguador aqui é que traz paz. Versículo 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, essa é a palavra, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A ideia da propiciação aqui é cobrir pecados, nos proteger da ira de Deus. A justiça com a qual Deus nos justifica é uma justiça, além de ser libertadora, é uma justiça que traz paz. Uma das coisas que todos nós queremos experimentar é paz. Paz com Deus. Depois vem até a paz com as pessoas. Mas nunca vai ser perfeito ou perfeita. Nós sempre teremos algum tipo de conflito interno e externo, na família, às vezes na igreja, no trabalho. Sonhos não realizados. Eu tenho algumas metas que eu consigo, às vezes eu não consigo. Isso tudo tumultua a nossa vida. A paz que todos nós almejamos é saber que eu tenho paz com Deus acima de tudo. E aí você pode ter certeza, nada que você faça, que eu faça, nada do nosso desempenho, por si só, vai conseguir promover essa paz. É só olhar para a nossa vida. As coisas que nós prometemos e não cumprimos. Juramentos que nós fizemos e não conseguimos cumprir à risca. Falhamos como cônjuges, falhamos como filhos, falhamos como pais, falhamos como cristãos, falhamos como pastores, presbíteros, diáconos, com títulos, sem títulos, falhamos como patrões, falhamos como empregados, fazemos metas. Aí a gente semana que vem já está terminando outubro. Lembra das metas que nós fizemos para esse ano? Cumprimos essas metas? Se a gente não consegue cumprir à risca nem os nossos mandamentos, o que dirá dos mandamentos de Deus? E isso daqui não é para desanimar para cumprir os mandamentos, não. Devemos amar a lei de Deus, devemos olhar, memorizar, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, o salmista já nos ensina. Não é isso que estamos discordando, até porque seria uma loucura. Mas a graça, ela dá um murro na boca do estômago nosso, do nosso orgulho, de achar que nós somos aceitos por Deus, nós podemos estar aqui na igreja de Deus por causa dos nossos méritos. E não só Paulo, a Bíblia toda deixa bem claro, que o nosso desempenho, ele não promove paz, mas a fé, a confiança no desempenho do perfeito Jesus Cristo, essa dá paz. Aos pés da cruz nós podemos depositar todos os nossos pecados em arrependimento, toda a nossa culpa em arrependimento, toda a nossa carga aos pés da cruz, e saber que Ele leva as nossas cargas, e podemos recomeçar a nossa vida. Podemos recomeçar a nossa vida. Foi isso que fez com que tirasse o peso de Lutero, de Calvino, e de tantos outros, conhecidos e desconhecidos, até os nossos dias. E por fim, a justiça com a qual Deus nos justifica, é uma justiça que honra o Senhor. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Voltamos na pergunta lá no início. Como que é possível Deus justo perdoar pecadores e Ele não ser considerado um Deus injusto? Como que é possível gente como eu e você, gente da nossa laia, ser aceito no céu, onde não pode entrar pecado? E aí eu peço licença para terminar com aquele exemplo que eu já dei várias vezes.
Imagine que você é um criminoso. Imagine que você, como criminoso, é pego. Imagine que o presbítero Eduardo, ele vai me dar uma carona no final desse culto. E aqui não é uma indireta. Em algum momento ali da Eliseu de Almeida, ou melhor, da Francisco Morato, onde tem mais semáforo, um delinquente encosta a arma na cabeça dele. E mais do que isso, bate a ponto de quase matar o presbítero Eduardo. Por algum motivo eu fui poupado. Esses delinquentes são pegos, são levados ao dia do julgamento, o presbítero fica bem, e aí você está lá no dia do julgamento. O justo juiz, presbítero Eduardo, eu como testemunha e o nosso advogado. E aí os delinquentes são pegos e o advogado deles. Dá-se início à sessão, e aí o juiz dá a palavra primeiro ao delinquente, ele se levanta e logo de início ele já deixa bem claro: eu estava num dia mau, a culpa é toda minha, a culpa é 100% minha, eu me arrependo de verdade, eu estou sendo sincero, eu me arrependo, peço perdão ao Senhor, a ele, a quem estava com ele, a esposa dele, me arrependo. O juiz fala assim: é de verdade isso? É de verdade. Então você está perdoado, pode ir embora. Pergunta: esse juiz foi um juiz bom ou mau? É claro que foi mau, porque ele não aplicou a justiça. Ele até perdoou, um certo tipo de perdão, mas o papel do juiz é julgar, e ele não aplicou a justiça. Esse juiz foi um juiz frouxo. Eu odiaria esse juiz. Pergunta das perguntas. A Bíblia chama o pecado de uma dívida impagável. A Bíblia classifica pecado como crime. Todos nós somos devedores impagáveis, tínhamos uma dívida impagável, e todos nós, biblicamente, sem a graça de Deus, somos criminosos. Pergunta: como que Deus pode absolver criminosos como eu e você, e ele não ser considerado um juiz como esse do exemplo? Essa é uma pergunta que só é feita ao cristianismo. O budismo não tem que lidar com isso, porque eles têm outro sistema soteriológico que não salva nada. O espiritismo, e eu não estou falando mal, só estou relatando, o espiritismo não tem que lidar com essa pergunta, porque ele tem outro sistema soteriológico que não salva nada. Essa pergunta só é feita ao cristianismo. Como que Deus pode salvar, perdoar criminosos como eu e você, e ele não ser considerado um juiz como esse do exemplo? A resposta bíblica é a cruz do Senhor Jesus. Na cruz, Deus nos salva sem abrir mão de nenhum dos seus atributos. Na cruz, Deus foi justo, foi. Diferente do juiz, ele foi justo. Não conosco. Ele não manifestou justiça na gente, mas em Cristo. A justiça de Cristo foi saciada na cruz? Claro que foi. Na cruz Deus foi santo, ou ele manifestou a sua santidade? Claro que manifestou. O salário do pecado é a morte. Onde tem pecado tem que alguém morrer. Se você morresse, ou se eu morresse, não prestaria, porque tem pecado no nosso sangue. Nós não somos perfeitos. Para nos representar, tinha que ser alguém perfeito. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita, a santidade de Deus foi honrada. Na cruz, na mesma cruz, Deus foi misericordioso, não com Cristo, conosco. Na cruz Deus foi gracioso, não com Cristo, conosco. Na cruz nós vemos graça, misericórdia, justiça e santidade ao mesmo tempo. Deus nos salva sem abrir mão de nenhum dos seus atributos. É por isso que o texto diz que ele pode ser justo e justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Nele nós somos salvos, nele nós somos libertos, nele nós temos paz.
Nós ainda infelizmente pecamos. E temos que voltar para a cruz todos os dias da nossa vida. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar. Lembremos que essa doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus nos traz conforto, pois quando Ele exige do seu Filho, Ele não exige mais de nós. Ele pode nos disciplinar, porque Ele nos ama. Sim, mas condenar nunca mais. Absolutamente nunca mais. E Ele só nos disciplina porque nós somos filhos. Ele não disciplina bastardo. Mas condenar nunca mais. É por isso que, desde a época da Reforma até os dias de hoje, nós podemos afirmar com muito temor que Deus nunca abandona aqueles que são seus. Deus não salva alguém para depois salvar. Nós fazemos obras inacabadas, Deus não. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até quando? Até você permanecer fiel? Você tem que permanecer fiel. Mas se a sua salvação dependesse da qualidade da sua fé, você garante? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que é perfeita. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a Ti, a obedecer a Ti, ó Deus, a amar a Tua palavra, a amar os Teus mandamentos. Ensina-nos, ó Deus, a cada vez mais nos encantarmos, ó Deus, com o Senhor e com a Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de confiarmos no nosso desempenho, mas que possamos confiar no Senhor, acima de tudo, e descansar no Senhor. No nome de Jesus. Amém.